Nas últimas semanas temos falado sobre Quaresma, sobre esse período entre Carnaval e Páscoa, que eu já brinquei que eu não gosto que a gente trate ele dessa maneira que eu estou tratando. Entre período intermediário entre Carnaval e Páscoa, justamente porque não é uma ideia de na quarta-feira de cinzas acaba a farra, acaba a folia e eu preciso de alguma forma me purificar das besteiras que eu fiz antes. Antes se trata de um período que antecede a Páscoa e que não tem absolutamente nada a ver com o Carnaval. O Carnaval é uma invenção de outra categoria, vamos dizer assim. A Quaresma ela é o período de 40 dias que antecede a Páscoa. E por isso a gente reflete nos 40 dias que antecedem a lembrança da morte e da ressurreição de Jesus, uma série de temas que dizem respeito à nossa vida interior, que dizem respeito à nossa relação com Deus, que dizem respeito com a maneira com que nós nos relacionamos com Deus. Então, por isso tem a ver com arrependimento, tem a ver com nova vida, tem a ver com mudar, redefinir os nossos conceitos, tema dessa noite. Nós redefinirmos os conceitos que nós temos com relação a Deus, com relação a você mesmo e com relação ao próximo. E quando eu penso em redefinir conceitos, eu não sei, você homem ou mulher, mas acho que o homem é mais difícil. Quando você chega diante da gôndola do supermercado e precisa escolher shampoo, para homem é fácil, né? Só ir nos que está escrito men, né? Provavelmente não tem muitas opções. E provavelmente só tem algumas marcas, então fica fácil, é só você olhar assim. Se você for um pouco menos frufruzento, você vai olhar assim, o mais barato serve. Aí se você for um pouco mais frufruzento, você vai querer aquele que tem assim um homem barbudo e com uma garrafa de cerveja. Como eu vi outro dia numa farmácia, tinha um lá com um extrato de cerveja. Esse é top, né? Esse aí deve fazer uma diferença bem grande no cabelo do camarada. Brincadeiras à parte, a gente fica ali olhando para aquele monte de coisa arada e pensando, o que eu levo para casa, afinal de contas? O que é que faz realmente diferença no meu cabelo ou na minha vida? Muda alguma coisa ou é tudo jogada de marketing no final das contas? E eu não sei, às vezes eu fui procurar determinados produtos e eu olhando aquela infinidade de coisas, eu fui para casa sem nada. Que eu não fui capaz de escolher um produto sequer daquela infinidade de coisas, porque eu fiquei pensando, puxa, mas será que esse é bom ou será que aquele é bom? Aí você pega o celular e olha, vamos ver alguns reviews aqui, vamos ver algumas resenhas do que o pessoal diz a respeito disso. Aí você vai lá e procura primeiro as negativas, né? Porque a gente primeiro vai para olhar quais são o que o pessoal escreve de ruim daquele produto. Daí eles escrevem, isso é ruim, aquilo outro é ruim. Eu pensei, eu não quero isso aí para mim. Então é muito difícil a gente tomar decisões quando a gente tem uma escolha, uma gama de possibilidades tão grande diante de nós. E eu fico pensando quando nós precisamos tomar decisões na vida, mais sérias do que a compra de um shampoo, quando nós estamos diante da própria palavra de Deus e nós temos que tomar decisões entre aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que não é a vontade de Deus. E muitas vezes isso não é assim tão claro, tão preto no branco. E a gente fica numa situação difícil de se escolher. Nessa noite eu quero refletir com vocês a respeito de um texto registrado no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 16, que trata a respeito da escolha de Davi para ser rei em Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, os versos 1 até 13. Você tem a sua Bíblia, pode acompanhar aí, senão nós temos na projeção. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu:
Como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Saul era um rei na época. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como ser humano. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Essa é a história de como Deus escolheu Davi para ser rei de Israel. O tema de hoje: redefina os seus conceitos sobre Deus. Deus não olha a aparência, mas o coração. E talvez, às vezes a gente entende isso de uma maneira um pouco errada. A gente entende muitas vezes isso como uma espécie de mérito nosso. Deus olha quem é bonzinho, quem tem o coração bonzinho, que nem aquela história de Papai Noel, né? Que se diz para as crianças: o Papai Noel sabe o que você fez e vai dar para você que fez mais coisas boas no final do ano, XY coisas boas da sua lista, porque ele sabe o que está no seu coração. Não é por aí. Então redefina o seu conceito sobre como Deus olha o coração. Ele não está, em primeiro lugar, procurando as suas virtudes, olhando qual será que dos filhos de Jessé é o mais virtuoso, qual dos filhos de Jessé é o mais forte, qual dos filhos de Jessé é mais justo, é mais bondoso, é mais misericordioso. Quando a palavra de Deus diz: Deus não olha a aparência, mas olha o coração, não está se referindo às qualidades da alma, às qualidades da razão, às faculdades que Davi tem ou não tem. E é isso que a gente quer ver nessa noite. Afinal de contas, o que é que Deus está falando quando Ele diz que não olha as aparências, mas olha o coração? Um pouco sobre quem aparece nesse texto de hoje. Primeiro vem Saul. Samuel, então, que era o profeta, são 2 personagens centrais aí. Samuel, o profeta de Deus, também o último dos juízes desse período da história de Israel. Ele, certa vez, recebe o pedido do povo de que escolha um rei. Eles gostariam de escolher um rei, como todos os povos tinham reis. E o Samuel diz: olha, não é boa ideia ter rei, porque os povos por aí têm reis, e daqui a pouco o rei começa a cobrar imposto, daqui a pouco o rei precisa de exército, daqui a pouco o rei precisa de burocracia, e vocês vão ter que pagar a conta disso daí. E tem mais: a hora que o rei virar tirano,
ele vai vir com laço em cima de vocês, e vocês estão obrigados a obedecer ao rei. Vocês querem isso? E o povo de Israel diz, queremos. Isso aí, queremos alguém que maltrata a gente. Vamos lá, queremos. Mesmo Deus disse que é ruim. Não, mas nós queremos mesmo assim. Então tá bom. Deus permite a Samuel e Saul é escolhido para ser rei. Mas Saul, em toda a sua vida, ele é um cara teimoso. É um cara que insiste em não aceitar a opinião de Deus. Insiste em fazer as coisas do jeito dele. Então, por diversas vezes, o Samuel vem e diz, cara, não é assim que faz as coisas, olha só, você está indo no caminho errado, esse caminho vai dar errado, não dá certo, muda. E ele diz, não, eu que estou certo, tu está errado. Profeta de Deus, falando besteira, eu sou rei, eu que sei. Joga ele para fora, escanteia o Samuel para fora, e o Saul acaba sendo rejeitado por Deus. Deus rejeita Saul e diz, eu não quero mais Saul como rei. Eu vou escolher outro rei. E ele manifesta essa vontade para o Samuel. Então no capítulo anterior a esse, no capítulo 15, termina dizendo que o Samuel estava muito triste com essa notícia. Muito triste com essa notícia de que o Saul havia sido rejeitado por Deus. Porque ele acompanhou toda a vida de Saul. E ele gostaria que o Saul se arrependesse daquilo que ele tinha feito. E voltasse para Deus. Só que o Saul não se arrepende. Samuel então tinha pena, diz o texto bíblico. Samuel tinha pena de Saul. Não quer dizer que Samuel passava pano quente. Tá? Não quer dizer que o Samuel não dava bola para as besteiras. O Bernard de Clairvaux, que foi um teólogo, filósofo medieval, ele diz que quando o afeto nos chama, a razão silencia. Quando Samuel chorou por causa de Saul, o sentimento era de piedade e não de aprovação. Quando Samuel chora por Saul, ele não está dizendo, Saul, tanto faz o que você fez, isso não importa. Ele na verdade está dizendo, puxa, que pena que você não ouve. Por que você não muda? Por que você não quer fazer as coisas direito? É por isso que o coração de Samuel está assim triste. É o afeto que chama. Nessa hora ele deixa a razão um pouco de lado e com o coração ele sente o drama de ter visto alguém chamado por Deus rejeitar tudo aquilo que Deus lhe ensinou. O encargo que Samuel recebe agora é ir à casa de Jessé e ungir um dos filhos de Jessé para ser o novo rei. Problema, como nós já vimos, é que Saul está vivo. E Saul não deixaria barato que Samuel escolha outro rei para o lugar dele. Afinal de contas, qual seria a ordem natural das coisas? Qual seria a ordem natural? Quem deveria ser o sucessor de Saul? Deveria ser alguém da sua família. Mas parece que essa não é a lógica de Deus nesse texto. Então, ele precisa arrumar um pretexto. O pretexto é ir à cidade de Belém e fazer um sacrifício. Dessa maneira, ninguém daria bola. Afinal de contas, o profeta de Deus ia fazer um culto numa cidade e quem é que se importa com isso? Deixa que vá. Deixa que faça quantos cultos quiser. Quem importa com isso? E ele vai a Jessé. Isso também tanto faz para o rei Saul, se ele vai para o Jessé, o João ou a Maria. Mas algo é interessante nesse texto. Porque o Jessé não é alguém importante do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista religioso. O Jessé é, de novo, um daqueles Zé Ninguém da história. E vocês vão reparar que eu estou, por diversas vezes, retratando na Bíblia, pessoas que são um Zé Ninguém da história. Para quem a sociedade pouco liga. E não está nem se importando com essa pessoa. E o Jessé é um desses camaradas. É um colono qualquer. Um criadorzinho de ovelha do interior.
E Deus diz, vai lá para esse criadorzinho de ovelha do interior. Aí você vai pensar, mas é Belém. Não, Belém é famosa porque Davi é de Belém. Mas, antes de Davi ser rei, Belém é o quê? Uma vila do interior. O profeta Miqueias diz, quem é Belém, Efrata, tu pequena entre os clãs de Judá. Ou seja, o Miqueias, que já conhecia a fama de Davi, diz que Belém é um vilarejo insignificante de Judá. E de fato, Belém não tem nenhuma importância política, econômica, religiosa dentro daquela nação. Jessé é um colono do interior. E Davi é quem? O filho mais novo, o que ninguém deu importância, o que não foi convidado para vir para a janta, o que tinha que ficar lá cuidando das ovelhas. Então, quando nós começamos a olhar como Deus faz a escolha do novo rei, começa a vir algumas coisas, alguns dados interessantes da história. Como eu já comentei antes, o sucessor natural de Saul deveria ser o seu filho, o Jonatas. E do ponto de vista do coração, não haveria nenhum problema. Nós sabemos da história que o Jonatas era um cara leal, era um cara temente a Deus, era um cara guerreiro, era um cara cujo coração estava em Deus. E tranquilamente Jonatas tinha todas as condições de ser o rei de Israel. Jonatas tinha as condições de ser, em seu coração, nas suas virtudes, nas suas qualidades, o rei que o seu pai não foi. Então por que Deus não escolheu Jonatas, já que ele estava na linhagem? Não seria o direito natural que o rei fosse sucedido pelo seu próprio filho? Mas Deus não olha o coração. E não tem nada a ver com virtudes, com aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Mas tem a ver apenas com a vontade soberana de Deus de escolher. Aqui não está em jogo quem é melhor. Na balança, se o coração de Jonatas, em comparação com o de Davi, qual tem mais virtudes, qual é mais justo, qual é mais bom, ou melhor no caso, qual é melhor, qual é o mais misericordioso, não é isso. A escolha de Deus não se baseia nas virtudes, nas obras, no merecimento de alguém. Se não é Jonatas o escolhido, então poderíamos imaginar que fosse então algum dos generais de Saul. Por que não um dos grandes guerreiros de Saul? Seria natural. Morre o rei, filho não assume alguém que é capaz, alguém da máquina, alguém da burocracia. Mas parece que isso também não está nos desejos do Senhor. Não é nenhuma destas opções. E também não são nenhum dos filhos de Jessé que aparecem para a janta. É interessante que o Samuel, quando vê o primeiro filho, e ele pensa, poxa, esse é alto, esse é forte, esse é boa pinta, esse vai dar certo. Que pensa só, é um cara parrudo. Primeiro vai vir os cananitas, vai vir o pessoal da vizinhança, vai pensar, quem é o rei de Israel? É esse cara fortão, vamos botar medo neles e vamos botar todo mundo para correr. Esse cara é bom. O Samuel, que é o profeta de Deus, está enxergando o quê? Força física, capacidade militar, estratégia, os bons feitos, o fato de ser o filho mais velho, de talvez ser o mais responsável. Ele está olhando do ponto de vista humano. Não é nenhum deles. Deus subverte os planos do Samuel, assim como subverte os nossos planos. Deus muda porque não é conforme o nosso querer. Não é o melhor, não é o mais adequado. A escolha de Deus não é a mais adequada, a mais inteligente, a mais racional, a mais apta, a mais eficiente.
A escolha de Deus aqui se refere àquilo que está no coração dele mesmo, não no coração nosso. Então, por que Davi, no final das contas? Por que Davi e não outro? Nós precisamos redefinir as nossas concepções sobre o que é a melhor escolha de vida. Deus escolhe Davi não por causa do coração dele, mas por causa do próprio coração de Deus. Quando em 1 Samuel 13:14 é dito que Deus escolheria um homem segundo o coração dele, não quer dizer que Deus estava procurando alguém que tivesse se adaptado à vontade de Deus, alguém que tivesse os méritos necessários. Mas Deus está escolhendo alguém a quem Ele vai colocar no seu coração as condições para ser rei. Percebe? Eu não sei o quanto você conhece da história de Davi, mas eu vou dar uns dados para você. Davi, embora sendo o homem segundo o coração de Deus, Davi foi adúltero, homicida, enganador. Tá? Ele, para ter a mulher de um dos seus generais, trai, mata o seu general e rouba a sua esposa. E esse é o cara que a Bíblia diz ser o homem segundo o coração de Deus. Você acha que é porque ele tem qualidades? Você acha que é porque ele é bonzinho? Você acha que é porque ele ganhou guerras? Não, não é por isso. Na verdade, pelas ações más dele, ele tinha tudo para ter sido rejeitado por Deus. E Deus ter feito com ele o que fez com Saul, botado para correr. Mas por que Deus não faz? Porque Davi se arrepende. Porque Davi percebe o erro, percebe o pecado, percebe a besteira que ele fez. Ele paga caro pela besteira que ele fez. Ele coloca muita coisa a perder por causa da besteira que ele fez, mas ele se arrepende. E ele assume que vai ter consequência séria na sua vida. Então, se você pensa que a graça de Deus e a eleição de Deus, que é o que está em jogo aqui, é carta branca para você fazer o que você quiser, não te engana. Não te engana. Porque Deus vai cobrar de cada coisa que fizermos. E se não houver arrependimento verdadeiro, mais dia, menos dia, a conta vem. A conta para pagar vem. Então Davi é segundo o coração de Deus, não por causa das suas qualidades, mas porque Deus chama ele. Porque Deus decidiu que aquele criador de ovelhas do interior, aquele filho de um Zé Ninguém, de uma cidade insignificante, vai ser o rei. E não alguém do palácio. Não é alguém da alta hierarquia, com altos estudos, com muita capacidade. Mas é alguém que é o criador de ovelhas do interior. Mas aí, o Samuel se surpreende. Porque vocês lembram que o Samuel queria ungir o primeiro dos filhos, o mais velho, que era bonitão, alto, forte, etc. e tal. Boa pinta. Esse vai ser o rei. Mas o Samuel cai do cavalo quando vê que o Davi, fisicamente, é ainda mais bonito que os outros. E aí, é que o nosso argumento, de novo, cai por água abaixo. Porque quando a palavra de Deus diz, Deus não olha as aparências, mas olha o coração, e o Samuel ia escolher porque o cara era o mais alto e o mais bonito, e vê que o Davi é ainda mais bonito que o irmão que ele rejeita, você percebe que não tem absolutamente nada a ver com aparência. Que as nossas escolhas de shampoo, as nossas escolhas de vida, elas muitas vezes são feitas por causa da embalagem, da forma com que as coisas se apresentam para nós. Nós escolhemos, talvez de acordo com o número de estrelinhas que vem depois do nome do produto.
Ah, tem 4,5 de 5, esse produto deve ser top. As escolhas de vida que nós fazemos, muitas vezes são de acordo com a opinião geral das pessoas, com a aparência externa. E Deus não escolhe de acordo com as aparências externas. Deus escolhe de acordo com aquilo que está no coração dele mesmo. E é aquilo que está no coração de Deus é que Ele coloca no coração do ser humano. E é isso que muda a vida daquela pessoa. É interessante pensador medieval, Pierre de Cava, ele diz que o corpo condensa a pessoa real. Ele tem, no caso Davi, uma face bonita, assim para dizer que ela reluz com a beleza da visão que ele tem em sua contemplação interior. Aquilo que o coração de Davi é, porque foi transformado por Deus e foi moldado por Deus, isso resplandece no seu rosto. Davi é o mais bonito, não só por causa da sua aparência física, mas porque no seu coração e no seu íntimo, ele agrada a Deus. Ele é agradável a Deus. É isso que faz dele o mais belo. Algumas pontes de comparação. Davi, ele representa no plano humano o que Jesus representa no plano humano divino. Pensem só, da onde vem Jesus? Onde Jesus nasce? Na mesma Belém do Davi? Sim. Mas em que condições? No palácio? Não, na manjedoura, no estábulo, no coxo, lá onde se serve comida para os animais. Davi, o criador de ovelhas, de origem humilde. Jesus, filho do carpinteiro, de origem humilde. Davi representa, como rei de Israel, vindo de lugar nenhum, aquilo que Jesus representa na relação dos seres humanos com Deus. Deus não escolhe as coisas sábias e belas e inteligentes do mundo, mas escolhe as coisas tolas, as coisas que são irracionais muitas vezes para nós, para nos fazer humilhar toda a nossa capacidade, a nossa suposta inteligência. O Deus Salvador vem como um menino indefeso, nascido numa manjedoura, no meio do gado. Davi é o mediador entre algo que é velho e quebrado, que é a aristocracia de Judá, porque o rei Saul é escolhido não porque o povão quer, mas porque alguns chefes querem, porque eles querem controle, porque as 12 tribos de Israel precisam de controle. E a necessidade de controlar as pessoas que a aristocracia de Israel tem, que faz com que eles tenham um rei. E Davi representa a transição entre o governo da aristocracia israelense e um governo liderado por um criador de ovelhas do interior, filho de ninguém. É isso que representa Davi. A mudança de paradigma entre um governo da aristocracia, dos bons, dos que se acham os melhores, para um governo que vem da forma de Deus, do contrário. Da mesma maneira, Jesus representa a mudança do velho, daquilo que antes era exigido como obediência, do tempo da lei, onde você precisa sacrifícios, onde você precisa obediência restrita à lei, onde você precisa rituais, onde você precisa culto no templo, para o novo, onde você precisa crer, confiar e entregar a sua vida a Ele. Onde você é liberto do ritual e você é colocado numa relação direta com Deus. Jesus é esse mediador entre o velho e quebrado também, o ser humano, nós, perdidos no nosso pecado, e o novo de Deus, a história que Ele quer construir com a gente. Jesus
faz a conexão entre você, longe de Deus, distante de Deus, com o Senhor da glória. E Ele é o único caminho que pode te guiar para o próprio Pai, de onde Ele veio. E a última, Davi é o primeiro Messias, porque Messias significa o ungido. E vocês lembram o que é que o Samuel foi fazer? Ele levou um chifre com óleo para ungir o rei. Dali por diante, os reis de Israel são ungidos com óleo. E a esperança de todo o Antigo Testamento é de que um dia Deus ungiria um rei, que reinaria para sempre. E por isso eles esperavam o Messias, o rei eterno. Davi é o primeiro rei ungido, Davi é o primeiro Messias. Jesus é o Messias definitivo. Aquilo que começa com Davi, com uma escolha de algo que vai contra toda a lógica nossa, termina com Jesus, sendo Ele o próprio Messias, que subverte toda a lógica nossa. Davi, como Messias, tem o Espírito Santo permanentemente com ele. Antes disso, profetas tinham o Espírito Santo. Mas agora é a primeira vez que alguém tem permanentemente o Espírito Santo com ele. De forma que as suas decisões, as suas escolhas, o seu caminho é guiado por Deus. É claro que, quando Davi peca, assassina, trai, no Salmo 51, Davi ora a Deus e pede: Deus, não retire de mim o teu Espírito. Porque ele sabe que Deus, se Deus retirasse o Espírito Santo de Davi, era o fim dele. Era o fim da linha. Como rei, como pessoa, como servo do Senhor. E acabar para ele. Por isso ele ora no Salmo 51, Deus, não tira de mim o teu Espírito. E ali você percebe o verdadeiro arrependimento de Davi. Davi, como primeiro Messias, tem o Espírito permanentemente. Nós, como servos de Jesus, Jesus nos promete o Espírito Santo para cada um de nós, também permanentemente, como selo e símbolo da presença de Jesus em nossas vidas. Por isso, as nossas escolhas, as nossas decisões, não precisam mais ser pelas aparências, mas podem ser guiadas pelo Espírito Santo, que está conosco permanentemente, se nós cremos em Jesus. Por que eu digo se nós cremos em Jesus? O apóstolo Paulo diz que só consegue confessar a Jesus como Senhor aquele que tem o Espírito de Deus em si. E o que é confessar a Jesus como Senhor? Aqui na igreja é fácil confessar, né? A gente canta hino, fala de Jesus um para o outro e tal. Não é moleza. Confessar Jesus é você ir lá na rua. E quando você é colocado diante de uma situação para que você faça errado, você diz para você mesmo: eu vou fazer certo, porque é isso que Jesus quer que eu faça. E aí você dá um testemunho de Jesus. É quando alguém pergunta: eu ouvi falar que você é religioso, que você vai em igreja, e você diz: realmente eu creio em Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. E não se esconde debaixo da mesa e diz: não, pois é, quando eu vou lá na igreja também. Então. Se você pode dar testemunho, e se você pode falar de Jesus lá fora, é porque você experimentou aquilo que o Espírito Santo faz na tua vida. Se você tem dificuldade com isso, creia que o Espírito Santo te capacita para isso. Creia que o Espírito Santo te capacita para isso. Talvez você seja tímido, eu sei, mas creia que o Espírito Santo te capacita para isso. Pai e mãe estão aqui, meus pais. Acho que quando eu tinha uns 15, 16 anos, vocês não imaginavam que eu ia poder pregar aqui na frente, né? Não dava para acreditar, tá? Eu não era naturalmente apto para fazer o que eu estou fazendo aqui. Então creia, sim, que o Espírito Santo faz coisas na vida da gente. Que a gente realmente pode ser transformado pelo Espírito Santo.
para levar a palavra de Deus. Redefina seus conceitos sobre as escolhas de Deus, sobre a maneira como Deus escolhe as coisas e como você pode escolher. A sua maneira de enxergar o valor das outras pessoas, não pela aparência. Muitas vezes nós pensamos, esse cara ele é assim, assim, assado, porque ele veste aquilo ou aquela outra roupa. Nós olhamos a pessoa porque ela é diferente de mim, e eu vou dizer bem claramente, nós fazemos acepção de pessoas quando nós olhamos para o outro e diz, aquele ali que é negrinho, desculpa, joga essa palavra no lixo, tá? Quando nós olhamos para aquela outra pessoa e nós dizemos, ele é meio assim, tem um jeitinho assim, joga isso no lixo, esse conceito que não vale nada. Não olha pelas aparências, mas olha pelo coração. Se Deus ama cada pessoa, falamos semana passada, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha vida eterna. Se Deus amou o mundo, Ele ama qualquer pessoa. E não interessa a roupa, o jeito que anda, o jeito que veste, cabelo, se tatuagem, se é gordo, magro, alto ou baixo, se fala com a voz fina ou grossa, se é chato, impertinente, que você não gosta. Não importa. Porque Deus ama ele. Então redefina a maneira com que você enxerga o valor das outras pessoas. Redefina a maneira como você faz as suas escolhas. Que elas sejam escolhas guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Escolhas guiadas pelo Espírito Santo de Deus vão buscar justiça, paz, vão buscar o reino de Deus, os valores do reino de Deus. Não vão buscar aquilo que interessa a nós. E redefina o foco da sua vida com Deus, para que você busque ao Senhor em todo o tempo, e que você seja como Davi, que tenha o seu coração em Jesus. E mesmo quando você pecar e fizer coisas erradas, você possa buscar a Deus, que na misericórdia dEle, Ele te ouve, Ele te perdoa e Ele te dá nova chance. Que Deus assim te abençoe e te ajude a redefinir os teus conceitos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por Tua palavra e porque ela é verdade nas nossas vidas. Obrigado que Tu queres redefinir em nossas vidas a maneira com que nós enxergamos a Ti. As escolhas que Tu fazes, muitas vezes não fazem sentido para nós, mas com certeza são as melhores, são as mais sábias, são as únicas boas. Nos ajuda, Senhor, nos momentos em que nós estamos diante de encruzilhadas na vida e precisamos escolher, que sejam escolhas sábias e guiadas pelo Teu Santo Espírito e que buscam glorificar o Teu nome e que refletem os valores do Teu reino. Deus, também quando nós olhamos para as pessoas deste mundo, que não tenhamos medo e vergonha, que não tenhamos preconceitos, mas que possamos refletir do Teu amor e tratar as pessoas de maneira igual, sem acepção de ninguém, e demonstrar a elas o Teu amor grandioso através do Teu Filho Jesus. Ó Deus, pedimos por Tua bênção, pedimos, Senhor, que transformes o nosso coração e que perdoes o nosso pecado, quando tantas vezes agimos contrariamente àquilo que Tu nos dizes. Em nome de Cristo Jesus. Amém.